Estamos em ponto, graças a Deus. Vamos abrir com a fala do nosso assistente eclesiástico. Então sejam bem-vindos, a essa assembleia, a nossa congregação mariana. É um momento sempre de nos encontrarmos uns com os outros e nos estimularmos, evidentemente, nessa caminhada que fazemos juntos, na nossa fé, no seguimento de Jesus Cristo, e testemunhando também, cada um na sua paróquia, na sua diocese, na sua congregação mariana. Então, participar com os demais numa assembleia é sempre um privilégio, uma graça. Nós não nos sentimos abandonados, nem sozinhos no nosso mundo. Estamos acompanhados de outros irmãos e irmãs, estimulados também por outros irmãos e irmãs nessa caminhada. Isso é muito importante, dar testemunho da fé individualmente, mas também como comunidade, como igreja. Isso é fundamental. A fé cristã nos une à igreja, nos une a uma família, a família de Deus. Portanto, a fé cristã não é desintegradora, pelo contrário, ela é integradora, ela une as pessoas. Como nós vimos hoje na primeira leitura, e vai formando aquelas comunidades responsáveis, unidos aos apóstolos, no caso de Paulo, e juntos, caminhando juntos, como quer o Papa também Francisco e o Papa Leão, na mesma linha, caminhando na sinodalidade, caminhando juntos, cada um com seus dons, cada um com aquilo que recebeu de Deus, mas caminhando juntos para poder fortalecer a comunhão entre nós e a ação também evangelizadora da igreja. Separados, não fazemos nada, Juntos, com a graça de Deus, fazemos maravilhas, cada um dando aquilo que tem, que recebeu gratuitamente, e recebendo também dos outros aquilo que ele não tem, nem como se diz, ninguém é tão rico que não tenha nada a receber, ninguém é tão pobre que não tem nada a dar aos outros. Esse caminho na solidariedade é fundamental. O Papa Leão, há pouco tempo, ele caminha nessa linha também. O Papa Francisco, na sinodalidade, na preocupação com a paz, e também, de certo modo, também preocupado com o mundo dos pobres, dos necessitados. Inclusive, essa primeira exortação dele sobre Dilex, ser o amor aos pobres também, que deve ser uma marca nossa, seguidores de Jesus no Evangelho. Então, vamos continuar caminhando assim na nossa sinodalidade, no nosso caminho juntos, cada um com seus dons, aquilo que recebeu, com suas responsabilidades na congregação, na federação, na confederação. Isso é fundamental. Se caminharmos por um caminho próprio, individual, nunca dá certo, nunca dá certo. Temos que caminhar juntos, aceitando o outro, recebendo do outro aquilo que ele tem a nos dar, dando também o que nós temos que dar aos outros, não guardando para si, aquilo que nós recebemos de Deus gratuitamente. E gostaria de lembrar esse decreto que saiu aí, ver se eu acho daqui. Esse decreto aqui. Então, um decreto da Congregação para a Doutrina da Fé, que o Papa Francisco também já tinha quase concluído, já tinha quase aprovado esse decreto, mas veio aparecer antes. Então agora o Papa Leão XIII também complementou esse documento e publicou, agora recentemente. Então também aconteceu também com essa dilexité, essa exortação sobre o amor, sobre a caridade, ela tinha sido quase que completado pelo Papa Francisco. Ele apenas deu o acabamento e publicou também. Muito importante a gente perceber isso. Na igreja não há ruptura. O Papa não rompe com o outro, com o passado. Não há ruptura na igreja. Na igreja há continuidade. Porque a igreja tem um depósito a defender. Depósito da fé, a tradição apostólica, a palavra de Deus. A igreja está submetida à palavra de Deus.
O Papa não está superior à palavra de Deus. Ninguém está superior à palavra de Deus. Ele também tem que ouvir e obedecer à palavra de Deus, proclamar, interpretá-la para nós. Né? Então, isso é fundamental a gente ter em conta. Ninguém pode se, digamos assim, aparecer como aquele que tem a verdade, aquele que pode ter mais capacidade que o Papa, que os bispos, que os padres, enfim, ele é o infalível. E ele propõe a verdade para todo mundo. Né? Menos o Papa. O Papa não é infalível. Eu sou infalível. Então temos que ter muita humildade, assim, como Maria. Né? Obedecer também, todos nós precisamos dessa obediência, né? Aí da Deus na nossa vida. Então, esse decreto, ele é. Acho que. Tentando achar aqui. Esse decreto não é possível. Esse decreto, ele foi publicado agora recentemente, com aprovação, é claro, do Papa, mas publicado pelo Dicastério para a Doutrina da Fé, aquele que zela pela doutrina da fé. Certo? Foi o Cardeal Fernandes, um argentino também. Aqui eu leio um pouquinho, tendo em conta a necessidade de explicar o papel subordinado de Maria a Cristo na obra da redenção, é sempre inoportuno o uso do título de corredentora para definir a cooperação de Maria. Um pouco inoportuno, porque quando você fala em corredentora, você está colocando Maria no mesmo nível de Jesus Cristo. Não, ela está subordinada a Jesus Cristo. Ela é mãe de Jesus Cristo, né? Deus e homem, portanto, mãe de Deus. Né? Mas ela não é ela que realiza a nossa salvação, pelo contrário, ela foi salva também por Jesus Cristo. Certo? Quando se coloca no mesmo nível, pode gerar ambiguidade, confusão. Né? Já os evangélicos muitas vezes nos falam que nós adoramos, claro, falsamente, evidentemente. É uma repetição de séculos, né? Porque também não estudam, não sabem a palavra de Deus, então nenhum católico adora a Nossa Senhora, venera a Nossa Senhora como mãe, né? de Deus e nossa mãe como nos cuidada por Jesus Cristo. Então, ele considera inoportuno, né, esse uso do nome por causa da ambiguidade que possa produzir, certo? Assegurou o arcebispo. Indicou na apresentação da nota que se busca acompanhar e sustentar o amor a Maria e a confiança em sua intercessão materna. Sustentou que o documento pretende responder a numerosas consultas e propostas que chegaram à Santa Sé nas últimas décadas. Certamente muitos bispos consultaram, esse tipo é adequado, convém usá-lo, é oportuno usá-lo, talvez leigos, católicos. Então, eles responderam agora, depois de um certo tempo, depois de muita reflexão, de muita consulta, que esse título corredentora e medianeira pode gerar certa ambiguidade, certa confusão. Portanto, sobre essas questões relacionadas com a devoção mariana e sobre alguns títulos marianos, oferece um esclarecimento sobre certos títulos e expressões marianas que geram debates dentro e fora da igreja. Então, não sei se aparece aqui o decreto todo, vamos ver. Então, aparece aqui, o cardeal está aqui, a foto dele. Então, o cardeal e prefeito do Dicastério para a Doutrina da Fé, Vítor Fernandes, tomou distância de seu livro A Paixão Mística, Espiritualidade e Sensualidade, publicado em 98, no México, e reaparecido segunda-feira, agora dia 8 de janeiro, sobre outras coisas que a gente está falando, não interessa.
Não tenho texto, mas de qualquer maneira eu gostaria de lembrar apenas isso. Não estou conseguindo achar um texto aqui completo, mas já foi publicado nas redes sociais. Entende? Talvez vocês vão ver nas dioceses, depois do bispo publicando, dando alguma explicação aos padres. Essa, digamos assim, essa inoportunidade, entende? De não usar esse título, corredentora, mediadora, porque corredentor com coloca no mesmo plano. Né? Co-presidente é aquele que preside com outro presidente, então iguais. Então, Nossa Senhora não é igual a Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso Salvador, aquele que deu a vida por nós, é que nos redimiu, né? Dos nossos pecados, é aquele que nos leva ao Pai. Ele é o mediador por excelência entre Deus Pai e nós, a humanidade. Ele é a cabeça da igreja, né? O corpo místico que é a igreja, que somos todos nós. Então, não quer estar impedindo a devoção a Nossa Senhora, ou se estimulando o decreto que chama, então, de Castelo para a doutrina da fé, Mater Populi Fidelis, mãe do povo fiel. Maria, mãe do povo fiel. Isto é, de nós cristãos, né? Dos crentes, vamos chamar assim. Porque ela foi fiel até o fim, no Calvário, a missão que Deus lhe confiou. Então, é um documento muito grande, é claro que não dá para comentá-lo aqui, porque seria outra palestra, né? Mas apenas dizer essa de inoportunidade, eu não pude ler aqui, mas não podia ser qual que seria importante, né? Ela colaborou, né, na história da nossa salvação, esteve ao lado de Jesus até no Calvário, sofreu com ele, né, moralmente, não violentamente como Jesus, mas esteve ali sempre ao lado, fiel à sua missão. Portanto, a participação de Maria na obra salvadora de Cristo está atestada nas Escrituras, que apresentam um acontecimento salvador realizado por Jesus Cristo, com uma promessa dos Escritos tanto no Antigo Testamento, como a sua realização no Novo Testamento. Assim, Maria é prefigurada no Gênesis, assim como veio a pecado por uma mulher, né, Eva, por um homem, Adão, né? Assim a salvação nos veio também por Jesus Cristo, no novo Adão, e Maria também foi essa ponte pela qual o céu se ligou à terra, né? Essa ponte através da qual Jesus Cristo se encarnou, né? Se fez homem como nós, né? No seio de Maria, por obra do Espírito Santo. Ela é uma mulher que participa da vitória definitiva contra a serpente. Por isso, não chama a atenção que Jesus se dirige a Maria como com a denominação de mulher. Ela é a nova Eva, essa nova mulher do Calvário. Em Caná também Jesus a chama de mulher, remetendo a Maria e a sua função junto dele na hora da cruz. Ela tem uma função toda singular, toda especial, junto do seu filho. Portanto, convém recordar, portanto, que Maria de Nazaré pode ser considerada a testemunha privilegiada dos eventos narrados no Evangelho que marcam a infância de Jesus. Lucas, no prólogo de seu Evangelho, adverte a seus leitores, visto que muitos empreenderam compor uma narração dos fatos que entre nós se consumaram, como nola transmitiram os que desde a origem foram testemunhas oculares, ele também decidiu descrever, depois de tudo ser investigado cuidadosamente, a origem de Jesus. Entre esses testemunhas oculares destaca-se Maria, protagonista direto da concepção, nascimento e infância do Senhor Jesus. Pode dizer-nos o mesmo dos relatos da paixão, já que estava junto à cruz de Jesus e esperava o Pentecostes, quando estava também com os apóstolos reunidos, né, no cenáculo, no início, portanto, da igreja. Então, vem aí o título de corredentora. O título de corredentora aparece no século XV, antigo, portanto, como correção à invocação de redentora
como abreviação da mãe do Redentor que Maria vinha recebendo desde o século X. São Bernardo atribui a Maria um papel aos pés da cruz que lhe dá lugar ao título de corredentora e que aparece pela primeira vez num hino anônimo do século XV, ainda que a denominação de redentora se tenha mantido durante os séculos XVI, XVII, desapareceu totalmente no século XVIII para ser substituída por corredentora. Redentora, aí também era mais forte ainda, agora corredentora. A investigação teológica da cooperação de Maria da Redenção durante a primeira metade do século XX chegou a aprofundar mais o conteúdo do título de corredentora. Aquilo que eu disse, na igreja não há ruptura, há continuidade. Então, a igreja também, sob a assistência do Espírito Santo, vai aprofundando, né, a revelação, o depósito da fé, e vai atualizando esse depósito da fé a cada tempo, né, segundo os desafios e os momentos em que a igreja vive, mas sem romper com o que ela professou, né, na sua fé. Nunca professou a fé em Maria Redentora ou corredentora, nunca professou a fé. Essa verdade nunca foi definida pela igreja. Era algo que o povo cristão, devoto de Maria, chamava ela de corredentora, mas não é uma verdade de fé. Então, como é a Imaculada Conceição, como é a Assunção de Nossa Senhora, como é a sua maternidade divina, isso a igreja não pode negar, evidentemente. Portanto, aqui diante da sessão ordinária de 21 de fevereiro, o prefeito da então Congregação para a Doutrina da Fé, o cardeal José Ratzinger, Bento XVI, diante da pergunta se era aceitável a petição do movimento Vox Populi Maria Mediatrice, é um movimento, voz do povo de Maria Mediadora, para uma definição do dogma de Maria como corredentora ou medianeira de todas as graças. Foram vários pedidos dirigidos ao Papa, precisa definir como fé também, como objeto de fé, que Maria é corredentora, que ela é medianeira de todas as graças. Então, aí veio justamente o que ele diz aqui, a resposta. Respondeu em seu modo particular do cardeal Ratzinger, portanto, negativo. Ratzinger, que é um teólogo, um dos maiores teólogos, se não o maior, do século XX, do século XXI, falecido também não muito tempo. Negativo. O significado da fé, ou seja, a revelação divina vinculada na Escritura e na tradição católica, que é muito pequeno, a gente saltaria às vezes. O significado preciso dos títulos não é claro, e a doutrina neles contida não está na dura. Uma doutrina definida de fé divina pertence ao depósito da fé, ou seja, a revelação divina vinculada na Escritura e na tradição apostólica. Isso não pode mudar. Esse título veio depois, como uma expressão da devoção também do povo fiel a Nossa Senhora. Portanto, mais adiante, em 2002, expressou publicamente sua opinião, falando aí do cardeal Ratzinger, Papa Bento, contrária a este título. A fórmula corredentora, citando o Papa, distancia-se em demasia da linguagem da Escritura e da patrística dos fatos da Igreja, e, portanto, provoca mal entendido, porque justamente a Escritura fala que o único mediador entre Deus e os homens é Cristo. Então, tudo procede dele, Cristo, né? Como dizem, sobretudo, as cartas aos Efésios e aos Colossenses. Maria é o que é a graça, Maria é o que é graças a Ele. Tudo é dele, Jesus Cristo. Ela é escolhida para ser mãe de Jesus Cristo, escolhida não por mérito próprio, mas em virtude dos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é porque ela era santa, Deus vamos chamá-la, não. Era uma criatura judia, piedosa, fiel ao Antigo Testamento, e Deus resolveu escolher, podia ter escolhido outra mulher, mas escolheu foi ela.
Então, e ela então foi gratificada com todos os dons do Espírito Santo, preparada para ser a mãe do Salvador, a mãe de Jesus Cristo. Tudo procede dele, como dizem sobretudo nas cartas aos Efésios e aos Colossenses. Maria é o que é a graça, é o que é graças a ele, a Jesus Cristo. A palavra corredentora obscureceria, tornaria, de certo modo, um pouco diminutivo, né? Diminuído, o que? Essa origem, de que tudo procede dele. O cardeal Ratzinger não negava que houvesse na proposta de uso desse título boas intenções, era com muita reta intenção, por amor a Nossa Senhora. Muitas vezes, na devoção a Nossa Senhora, nós distinguimos o minimalismo e o exagerado. Minimalismo e maximalismo. Tem gente que vai ao extremo, né? E tem gente que diminui também ao extremo a devoção a Nossa Senhora. Então temos que estar em comunhão com a igreja, né? Com o ensinamento da doutrina, enfim, com o magistério da igreja. Portanto, e aspectos válidos, tem aspectos válidos, claro, quero sublinhar que Maria intercede por nós, que ela está junto do Filho intercedendo por nós, que ela é mãe, que ela cuida dos seus filhos, tudo isso é o que queria se expressar, mas o título torna-se um pouco ambíguo. Porém, sustentava que era um vocábulo equívoco, isto é, que tem muitos sentidos, que pode significar mediadora como Cristo. Aí está o problema, certo? Ou então o cardeal mencionava as cartas aos Efésios e aos Colossenses, onde o vocabulário utilizado e o dinamismo teológico dos hinos apresentam de tal modo a centralidade redentora única e fundamentalidade do Filho encarnado, que resta excluída a possibilidade de agregar outras mediações, porque toda espécie de bênçãos espirituais, citando o texto lá do Colossenses de Efésios, todas espécies de bênçãos espirituais nos são dadas em Cristo, porque por ele somos filhos adotivos e nele fomos agraciados e pelo seu sangue temos a redenção. Portanto, tudo é Jesus Cristo, o único mediador entre Deus e os homens. E estávamos predestinados, e Deus quis nele fazer brotar toda a plenitude, e por ele e para ele reconciliar todas as coisas. Semelhante louvor sobre o lugar único de Cristo convida a situar qualquer criatura num lugar claramente receptivo. Todos recebemos. Todos recebemos inclusive de Cristo através de Maria, mas ele é a fonte. Bem como uma religiosa e dedicada cautela na hora de colocar qualquer forma de possível cooperação no âmbito da redenção. Então, tomar cuidado. Colaborou, mas ele é redentora, é corredentora com Jesus? Não pode estar no mesmo nível, no mesmo plano. Então, aqui diz que o Papa Francisco, ao menos por 3 vezes, sua posição claramente contrária ao uso do título de corredentora, Papa Francisco, alegando que Maria jamais quis reter para si algo do seu filho, nunca se apresentou como corredentora, como mãe sim, o grande título de Nossa Senhora, não diz não, discípula sim. A obra da redenção foi perfeita e não necessita de acréscimo algum. Foi perfeita, realizada por Cristo, que ele é Deus e homem. O Redentor é um só, e esse título não se duplica. Cristo é o único Redentor. Não existem corredentores com Cristo, certo? Porque o sacrifício da cruz, oferecido com coração amante e obediente, apresenta uma satisfação superabundante e infinita. Se bem que nós possamos prolongar no mundo os seus efeitos, nem a Igreja nem Maria podem substituir ou aperfeiçoar a obra redentora do Filho de Deus encarnado, que foi perfeita e não necessita de acréscimos. Está claro isso aí? Está muito claro. Não exclui Maria, evidentemente, da participação, da colaboração, da sua missão toda especial no plano da salvação, mas ela não substitui o Redentor, que é Jesus Cristo. Então, para não prolongar, porque é um documento
grande, aqui a letra pequenininha, a gente sem querer salta de uma linha para outra. Então, só para dizer isso, né? Porque como saiu há pouco, e alguém havia me perguntado aí, né, nos corredores, né? E agora, tem uma da corretora, da medianeira, como é que fica, etc. Então, está aqui mais ou menos em poucas linhas o que o documento quer dizer para nós, senhores. E os congregados marianos, claro, devotos de Nossa Senhora, são aqueles que promovem também a devoção a Nossa Senhora, que imitam Nossa Senhora, né? Promovem de acordo com a tradição apostólica, com a Escritura, com o magistério da Igreja, sem exagerarmos também demais, porque às vezes alguns caem no exagero. É o maximalismo. E outros caem também no outro contrário, o minimalismo. Não quer saber de Nossa Senhora. Nós não adoramos imagem, nós não cultuamos imagem, só Cristo. Isso é outra coisa. Nós não adoramos, veneramos as imagens que nos representam Maria, os santos, as santas, invocamos. E ela está muito perto do seu filho, mais do que qualquer um, que é mãe. Ela pode pedir, interceder por nós. Certo? Acho que o esclarecimento breve. E que sejam todos muito bem-vindos à Assembleia. E vou passar a palavra então ao presidente.